Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso galão da massa. Mas hoje a gente vem trazendo a reação do Everton Guimarães sobre a derrota do Cruzeiro. É isso aí, rapaziada. Cruzeiro não jogou nada ontem, cara, não jogou nada. E o Everton, a gente sabe que ele é atleticano, mas ele tem que comentar o futebol mineiro e tem que deixar um pouco de lado essa parte dele e ser profissional, né? Então ele trabalha como comentarista e ele fica revoltado com a apresentação do futebol do Fernando Diniz de ontem contra o Racing. Racing deitou e rolou pra cima do Cruzeiro. Rapaziada, vamos acompanhar aí esse pedaço aí do corte do vídeo do Everton Guimarães. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva lá no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos rir um pouquinho, vamos ver o que o Everton tem a falar desse jogo de ontem do Cruzeiro. Do esporte, para quem acha que futebol se resume a aspectos táticos, tá aí. Eu falo sempre, parece samba de uma nota só, de postura em campo. Meus amigos do esporte, para quem acha que futebol se resume a aspectos táticos, tá aí. Eu falo sempre, parece samba de uma nota só, de postura em campo. E foi exatamente o que faltou ao Cruzeiro. A gente vai falar disso a partir de agora aqui no canal. Então, Filipão, taca-lhe pau na vinheta aí. Olha só, eu falo muito, exaustivamente, eu adoro falar de postura, de aspecto anímico, de comportamento, de questões psicológicas, sabe? De concentração, de nível de concentração. Eu adoro falar nisso, porque eu acho que foi tudo isso que faltou ao Cruzeiro hoje. Tudo isso faltou ao Cruzeiro contra o Racing. Porque não adianta você entrar em campo, aí o Diniz enche a cabeça dos jogadores de ideias táticas, e isso ele tem demais, ele sabe demais. E tem uma coisa que me assusta, que é o fato de o Diniz ser um psicólogo de formação e não conseguir fazer isso, colocar isso na cabeça dos jogadores. O Cruzeiro entrou sem postura nenhuma para decidir, cara. E o Cruzeiro precisava ter entendido, antes de entender que tem que dar toque curto, sair jogando, etc e tal, antes de tudo isso, o Cruzeiro precisava entender que se não tiver postura em decisão, se não dividir bola em decisão mais do que o adversário, se não competir mais do que o adversário, que coletivamente era melhor que você não vai ganhar de ninguém, muito menos do Racing. Não vai ganhar. Gente, futebol não tem porra de resultado só com bola no pé. E outra coisa, futebol não se faz com currículo. Ah, vamos trazer o fulano porque o currículo dele é bom. Se não entregar, tem que dar um jeito de limar. Futebol não se faz com bola no pé e não se faz com currículo. Pode Não deixar ele no Cruzeiro, não vai Você ganhar viu nada alguém mesmo. do Cruzeiro, em algum momento do jogo, no primeiro ou no segundo tempo, mesmo no segundo tempo o Cruzeiro tendo mudado postura, e daqui a pouco nós vamos falar disso. Vocês viram alguém no primeiro tempo do Cruzeiro dar uma chegada sequer no Nardoni? Que, aliás, o Nardoni parecia a Gisele Bündchen no período da Olimpíada, vocês se lembram? Da abertura da Olimpíada. A mesma coisa, cara. O Nardoni desfilou em campo. Ele marcou território, que nem um cachorro. Ele marcou território, sabe? E ele desfilou, ele tomou conta do meio-campo, principalmente no primeiro tempo. Não dá para entrar em campo, senhoras e senhores, e ficar assistindo o adversário fazer 3 gols em menos de 20 minutos, com a sorte de um ter sido anulado. Porque se mete 3-0 ali, aí meteria 4, 5, e aí seria uma loucura. Não dá para você entrar em campo com postura de ficar, toquinho curto, firulinha, enquanto os caras dividindo bola, cara, os caras objetivos,
Você pegava a bola, sentido ao gol, dá a bola ali, cruza a bola que eu tô aqui, passou aqui do miolo, tem alguém aqui na sobra para meter para dentro. Que é isso, gente? Em menos de 20 minutos o Cruzeiro tomou 3 gols. 3 gols, tudo bem, o ataque dos caras, o melhor ataque da competição, mas foda-se, cara. 3 gols em menos de 20 minutos. Então contou com a anulação, aí veio o segundo tempo, aí muda a postura, ficou claro que mudou, só que tem um detalhe. Uma coisa que a gente precisa discutir aqui. O Cruzeiro mudou a postura efetivamente e melhorou com as mexidas do Diniz e com a própria mudança na formatação em campo, ou o adversário que babou na gravata e cansou? Nós temos que discutir isso. Porque eu, sinceramente, não acho que foi uma mudança que partiu só do Diniz e dos jogadores do Cruzeiro, não. Para mim, o Racing deu uma segurada, porque cansou, porque correram pra cacete no primeiro tempo. E aí deu uma segurada. Quando assustaram, tomaram um gol. Só que aí, inevitavelmente, quando o Cruzeiro vai para cima do adversário, muda a postura. Muda a postura, muda algumas peças. Aliás, falando em mudar peças, só voltando no primeiro tempo ainda, a dúvida entre o Wallace e Lucas Silva, ela existia. Eu, por exemplo, entrar com o Lucas Silva pode ser melhor, porque o jogo tende a ser muito pegado, de muita força física e tal. Então é o que eu imaginei. E foi exatamente tudo que ele não entregou. Não entregou. Aliás, o Wallace precisa se explicar. Fora de forma, lento, não entra no jogo, a cabeça está em qualquer outro lugar, menos no jogo. E aí, quando o Diniz saca o Wallace, aos 29, 30 do primeiro tempo, ele assina o atestado de que ele errou. Everton, mas aí é profeta do acontecido, né? Por que na hora que ele escalou, ninguém falou que ele tinha errado e tal? Porque é o seguinte, se ele escalou pensando como ele, quer dizer, aí é pretensão minha, né? Eu imaginava, o Wallace entrando é melhor porque ganha principalmente em competitividade, porque ele é um jogador de muita força. Lê do engano meu, mas o Diniz não pode errar, não. Eu posso, eu não vejo treino. Será que o Wallace está comendo a bola nos treinos a merecer a titularidade na decisão? Será que ele está rendendo mais nos treinos que o Lucas Silva? Porque o Lucas Silva não vai entregar fisicamente o que ele entrega, mas ele não está entregando. Ele não está correndo, ele não está dividindo bola, ele não acerta um passe, ele não acerta nada. Então eu posso achar e errar, o Diniz não, é. Então quando o Diniz saca aos 30, ele assina o termo de que eu errei. Eu fiz cagada quando eu escalei o Wallace. Então é isso aí, gente. É isso aí. Eu posso achar, o Diniz não. Se o Wallace está treinando para merecer titularidade e não está jogando, então algo está acontecendo de muito sério. Agora, se é o que ele está treinando e foi só pelo currículo, e eu acabei de falar, não se faz futebol com currículo, não se faz futebol só com bola no pé. Então, que o Diniz resolva isso de uma vez, que a direção resolva isso de uma vez, chama o Wallace para uma conversa e diz, querido, você quer ficar? Você está feliz aqui? O que está acontecendo? Como é que está seu extracampo? O extracampo tá legal, Wallace? Tá se entregando, hein? Tá com um comportamento voltado absolutamente pro clube, pro futebol ou não? Porque algo tem que ser perguntado a ele, algo tem que ser feito. O que não dá pra você pagar uma paulada de salário pro cara e o cara chegar aqui e jogar só com currículo, porque não tá entregando nada. Sincero e honestamente. Cruzeiro não acordou para entender o tamanho dessa decisão e o que ela representava para a torcida do Cruzeiro, que sofreu demais nos últimos anos. Essa decisão era um dos jogos mais importantes. Eu tenho falado aqui do rival do Atlético, de ser a decisão, a maior decisão, o maior jogo da década. Para o Cruzeiro não está longe de ser não, hein? Depois do que aconteceu com o Cruzeiro agora nos últimos anos, não está longe de ser não, sabe? De ter sido, aliás, a maior decisão da década. Porra, cara. E os caras dormindo em campo, assistindo o Racing jogar. Não ganhava um duelo, não ganhava uma dividida. Que isso? Um negócio medonho. Então eu vou dizer para vocês aqui que não adianta, aliás para você, viu, Diniz? Não adianta você encher a cabeça dos jogadores de ideias táticas, mas você não conseguir, como psicólogo que é, vender para eles a ideia de competir, de meter pé em dividida, de competir mais do que o adversário, de correr mais do que o adversário, porque tecnicamente seu time é melhor, mas você perdeu exatamente na postura,
Tecnicamente é melhor. Você perdeu na postura. Você perdeu no nível de concentração, cara. Você tomou 3 gols em menos de 20 minutos. Então não adianta nada você querer ideia tática, toquinho curto, saída, ultrapassagem e tal, e não ensinar os caras a competir. Você é psicólogo, velho. Se não tem postura, não tem bola. E aí eu começo a pensar, sabe o quê? Você, torcedor do Cruzeiro, que está me vendo aqui, eu começo a pensar que essas derrapadas aí no Campeonato Brasileiro e esse latifúndio que foi para conseguir mais um par, pariu um sino para conseguir vencer um jogo agora no Brasileiro, esse latifúndio que foi de vitórias ou de derrotas, aliás, será que não foi por isso? Postura, tesão, entrega? Porque só pode ser, cara. Como é que eu não vou acreditar que o Willian só joga isso? O Marlon só joga isso? Porque o Wallace eu tô vendo que só joga isso. Mas é só isso mesmo, porque o currículo que fez com que o Cruzeiro fosse atrás dele é gigantesco. O Matheus Henrique tem entregado. O Matheus Pereira longe de ser o que a gente esperava. Longe de valer 2,5 pau por mês. Desculpa. Desculpa. Não dá para ser do jeito que foi, não, gente. É muito sério tudo isso que aconteceu. Merece uma reflexão. Lá no Cruzeiro os caras precisam lamber as feridas e aí os caras precisam rapidamente de uma reunião para definir. Se o Diniz não entender, se os jogadores não entenderem, então desculpa. O Cruzeiro não pode dificultar a saída de ninguém que não esteja 100% com as ideias voltadas para o clube. Então que o Diniz e os seus comandados, primeiro, aprendam e quem não aprender, o que é o tamanho do clube, a importância dessa decisão perdida, a importância de cada jogo, a importância de restabelecer ou de se restabelecer, como sempre o Cruzeiro foi, né? Time da prateleira de cima. Quem não entender, tchau. Tchau. Vale para treinador, vale para jogador. Quem não entender, tchau. E se o Cruzeiro tomar a decisão, entender que o perfil de certos jogadores aqui não está funcionando, então aí o Alexandre Matos, com a sua competência, entra em campo e fala, desculpa, aqui não deu certo, esse aqui não deu certo, esse aqui não está dando certo, esse aqui não está com tesão, esse aqui não quer, e vai na barca, velho, vai na barca, tá valendo tudo. Diante de tudo que o torcedor do Cruzeiro viveu nos últimos anos e que o Cruzeiro passou, para meter uma barca no final do ano aí, não custa nada não. E tem que ter humildade para entender que se for necessário, tem que fazer. Tem que fazer. Ó, a postura do Cruzeiro foi uma postura, desculpa, nojenta na decisão. Nojenta na decisão. O Cruzeiro dormiu, o Cruzeiro não entendeu o tamanho da decisão e o Cruzeiro, desculpa, não competiu. Jogou 30 minutos de 100 minutos jogados, jogou 30. É muito pouco para a folha que tem, para as mordomias que tem, para tudo que o Pedro está colocando ali, ó, de investimento, de mordomia, bofretada, estrutura e tal. É muito pouco. Esses caras estão respondendo muito pouco. Algo precisa ser feito o quanto antes. Que seja uma avaliação de elenco e de trabalho e treinador. Porque se não se adaptar às ideias que a direção quer, então desculpa. Aí a barca tem que sair mesmo. É isso aí, like depois do vídeo se gostou, se não gostou. Muito obrigado aos meus patrocinadores maravilhosos. Vários deles estão aqui. Bom, rapaziada, a gente trouxe aí um corte do Everton Guimarães, cara, revoltado com essa derrota ridícula do Cruzeiro, cara, e a grande verdade é o seguinte, em Minas só tem um grande, que é o Galo, não tem jeito. Cruzeiro é time de segunda divisão, é um time... Rapaziada, não tem jeito. Só o Galo mesmo para trazer alegria para Minas Gerais. Sábado agora a gente vai trazer a glória eterna e é isso que a gente aposta. Deixa aí nos comentários a sua risada sobre essa derrota aí do time do Cruzeiro. Valeu, rapaziada. Não se esqueça, vai lá no canal, ative o sininho, se inscreve, né? Ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.